agora mensagens que edificam no Manhã com Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso de número 5. Assim escrito está na palavra de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quero falar nesta manhã sobre a importância de confiarmos somente em Deus para a salvação. Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, ele combatendo o pecado do povo de Judá, pois o povo, em dado momento da sua trajetória nesta terra, o povo de Israel, eles deixaram de confiar unicamente e exclusivamente em Deus. Começaram a confiar em ídolos, começaram a confiar em deuses estranhos, começaram enfim a confiar em si mesmo, pensando eles que através da sua força, através dos seus conhecimentos, através talvez até mesmo de uma sabedoria própria, eles poderiam alcançar uma salvação. Deus então mostra para o povo de Israel, através do profeta Jeremias, que é uma loucura confiar no próprio homem em relação à salvação. Ele chega a dizer uma expressão até forte, quando a ouvimos: maldito é o homem que confia no homem. E é importante salientar os nossos ouvintes nesta manhã que o confiar aqui não está relacionado ao fato de fazermos um acordo, fazermos uma aliança. Por exemplo, existem muitas e muitas pessoas que trabalham em sociedade, que confiam a divisão de um espaço comercial, e dá certo. É bem verdade que algumas raras situações de problemas que surgem por causa de determinadas alianças. A confiança aqui não está relacionado a confiar em alguém que é membro da tua família, que é o seu líder espiritual, ou que é um liderado seu. A confiança aqui não está relacionada ao fato de eu confiar em alguém ao ponto de dar o meu automóvel para que a pessoa seja atendida, ou para que alguém empreste o seu automóvel a mim para que atenda uma necessidade. Não é este tipo de confiança que Jeremias está condenando, que Deus está condenando, mas é a confiança que leva o ser humano a acreditar que ele é capaz de salvar-se a si próprio. Jeremias está condenando aquelas pessoas que faz da sua carne o seu braço, ou seja, que faz do seu braço, da sua humanidade a sua força.
e aparta assim o seu coração do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Salmos, de número 1, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Em outro salmo, o salmista vai dizer: bem-aventurado as pessoas que confiam no Senhor. Em outros salmos, o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer: os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Então a confiança que o profeta está dizendo, que o próprio Deus através do profeta está dizendo, é uma confiança que leva o ser humano a acreditar que ele é capaz de salvar a sua própria vida. E em relação à salvação eterna, ninguém é capaz de salvar-se a si próprio. O único que pode salvar a alma humana chama-se Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Agora é importante dizer aos irmãos e aos nossos ouvintes que aquele que confia em Deus para a sua salvação, ele é chamado por Deus de bendito, e ele tem a sua confiança em Deus. E aí vem uma promessa: será como a árvore plantada junto às águas, que vai estender as suas raízes para o ribeiro. Ela não vai se secar, ela não vai deixar de produzir os seus frutos, ela não vai deixar de permanecer de pé. Glória ao nome do Senhor. Mas pastor Marcos, e se esta árvore chegar a ser cortada? E se esta árvore chegar a ser atingida, disse Jó, que ao cheiro das águas, ó glória, brotará e dará os seus renovos. Eu quero trazer uma história bíblica para que possamos entender o que Deus estava querendo dizer através do profeta Jeremias ao povo de Judá. Segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 32, narra a história de um período em que o rei Ezequias estava prosperando de alguma forma no seu trabalho, estava colocando algumas coisas em ordem no seu reinado. E a Bíblia diz que um rei chamado Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá, porque ele observou que Ezequias estava sendo bem sucedido. E sabe qual foi a razão do rei Ezequias ser bem sucedido? Foi porque ele confiou no Senhor. Ele não só confiou, mas ele confiava em Deus. E a Bíblia diz que depois destas coisas, depois que Senaqueribe observou que Ezequias estava sendo fiel no seu trabalho e confiando em Deus, ele invade Judá e ele faz um acampamento contra as cidades fortificadas. Quando Ezequias observa a chegada de Senaqueribe, Ezequias não treme nas bases, Ezequias não baixa a rédea, Ezequias não anda para trás, oh glória. Ezequias vai buscar conselho com os príncipes e os homens valentes, e ele vai pedir para que tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles então atenderam a orientação de Ezequias. Senaqueribe manda cartas para Ezequias para tentar amedrontá-lo, porque na ótica de Senaqueribe, assim como todas as outras nações foram entregues nas suas mãos, assim como todos os outros deuses foram vencidos pelo seu exército, pelo seu poder físico, pelo seu poder estratégico, pelo seu poder bélico, Senaqueribe acreditava que ele também faria o mesmo com Judá. Porém,
Senaqueribe se esqueceu, ou ele não tinha o conhecimento, de que agora quem está reinando em Judá é um homem que confia em Deus, que não faz da sua própria força a sua salvação, mas que ele coloca a sua confiança totalmente em Deus, ao ponto de que no capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, no versículo 7, ele percebendo que algumas pessoas estavam com medo, ele percebendo que o desânimo estava tomando conta do coração dos seus irmãos, no versículo 7 ele dá uma palavra de ânimo, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que maior é o que está em nós, maior é o que está conosco, maior é o que peleja as nossas pelejas. Então aqui vai um recado para o diabo, nosso adversário. Ele pode se levantar contra a nossa casa, ele pode se levantar contra o nosso ministério, ele pode se levantar contra a nossa família, ele pode se levantar contra a nossa igreja, mas ele se levanta para ter dois trabalhos: o primeiro para se levantar e o segundo para cair, porque Deus é quem peleja as nossas pelejas, Deus é quem guerreia as nossas guerras, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos dá salvação. É de Deus que vem a nossa salvação. No versículo 8 ele conclui dizendo: com ele, ou seja, com Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Sabe o que o povo fez? Descansou nas palavras de Ezequias. Que esta palavra traga descanso para o teu coração. E lembre-se, não faça da sua própria força, do seu conhecimento, da sua sabedoria, o meio de sua salvação. A única maneira de que nós possamos nos salvar é através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu encerro esta palavra de meditação neste programa Manhã com Deus, deixando o versículo que está em Romanos capítulo 8, verso 1. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam na carne, que não faz da sua própria força a tua salvação, mas que andam no Espírito. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração e acredite, porque Deus é aquele que pode te salvar.